Seja muito bem-vindo, cara aluno LAC Enem. Aqui é o professor Mohamed com mais uma aula de Física. E hoje a gente está na parte de Física 3, trabalhando com ótica geométrica. Então a gente vai conhecer hoje alguns conceitos relativos à luz, quais comportamentos a luz apresenta, as características que a luz tem que ter. E uma pequena observação. Você sabe que o homem sempre se questionou sobre a natureza. E desse questionamento é que a gente tem a física, a química, a biologia, né? Com maneiras de tentar ler e entender a natureza. Acontece que a luz sempre foi uma coisa interessante e sempre chamou a atenção da humanidade. Na época dos gregos, eles tentavam explicar o porquê da luz, de onde que vinha a luz. E um dos raciocínios que eles tiveram, dentre vários, é o seguinte, que a luz, na verdade, era alguma coisa que saía dos nossos olhos, né? Porque o raciocínio era assim, bom, quando eu estou de olho aberto eu consigo enxergar, quando eu estou de olho fechado eu não consigo ver. Então a luz é alguma coisa que sai do meu olho e faz com que eu consiga enxergar os objetos. A gente sabe que isso não é verdade, né? Porque se fosse assim, quando eu estivesse num quarto escuro com o olho aberto, eu iria conseguir enxergar as coisas e não é isso que vai acontecer, tá bom? Então, a luz, ela tem algumas características, ela tem determinados comportamentos. A gente tem que conhecer esses comportamentos para trabalhar de maneira tranquila com a parte de ótica. Bom, então, hoje na parte de ótica geométrica, a gente vai conhecer alguns conceitos. E o primeiro, lógico, é o conceito de luz. Então, o que é a luz? Luz é um tipo de uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Então, a luz, ela é uma onda eletromagnética. Pessoal, o que são ondas eletromagnéticas? Primeiro, uma onda é uma perturbação do meio. Uma onda eletromagnética é um tipo de onda que não precisa de matéria para se propagar. Quer dizer que a luz, ela consegue se propagar no vácuo. A luz consegue se propagar no vácuo e, assim como todas as ondas eletromagnéticas, ela tem uma mesma velocidade no vácuo, que é a chamada velocidade C, velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 elevados à oitava metros por segundo. Então, a luz, ela consegue se propagar no vácuo. Conseguindo se propagar no vácuo, ela tem essa velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, que é a maior velocidade que o ser humano conhece, concebe. Essa é a maior velocidade. É o limite de velocidade até hoje para a física, é a velocidade da luz. Você sabe que essa velocidade é gigantesca, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, são 300 milhões de metros por segundo. Quer dizer que a cada 1 segundo, no espaço, a luz consegue percorrer uma distância de 300 milhões de metros. Tá bom? Então, a luz, ela não precisa de matéria para se propagar, por isso que o Sol, ele manda a luz para a Terra. Essa luz, essa energia, essa onda eletromagnética viaja pelo espaço e chega do Sol até a Terra, mesmo não tendo matéria entre o Sol e a Terra. Tá ok? Luz também é o agente físico responsável pela sensação visual. Quer dizer que a partir da luz é que nós conseguimos interpretar, que nós conseguimos enxergar. Ou seja, agente físico que interage com nossas células sensíveis, os cones e os bastonetes. Cones e bastonetes são partículas que nós temos dentro, materiais, né, partes do nosso olho responsáveis pela sensação visual. Então, os cones são responsáveis por determinada característica da nossa visão, que a gente vai ver depois, e os bastonetes por outras características. Sem a luz, eles não conseguem, não são sensíveis e a gente não consegue enxergar. Precisa de luz, ok? Bom, na maioria das vezes, a luz apresenta uma mistura de várias cores. E nesse caso é chamada de luz policromática. Poli vem de vários, cromo de cores. Policromática tem várias cores. Monocromática seria uma cor. A luz branca, que é essa que a gente tem no Sol, luz policromática. A luz branca é uma mistura de todas as cores. Então, eu disse que a luz, ela é um tipo de onda eletromagnética, e aqui eu tenho alguns tipos de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, as ondas de rádio, eu tenho a luz, eu tenho o infravermelho, eu tenho o ultravioleta, eu tenho o raio-x, raios gama. Então, são vários tipos de ondas eletromagnéticas, inclusive que o Sol manda para a gente. Tá? Cada uma dessas ondas tem um negócio chamado de comprimento de onda. Esse comprimento de onda é uma característica física de cada onda. Por exemplo, quando a gente está falando de luz, ela tem um comprimento de onda que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Comprimento de onda seria a distância de uma crista
até a outra crista de uma onda. Então, isso aqui é o comprimento de onda. Esse comprimento de onda, na física, a gente representa pela letra grega lambda, tá? Na física representa-se por lambda. A gente vai ver isso também num segundo momento, ok? Então, todas as luzes, elas estão compreendidas nesse intervalo de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Aqui, todas as faixas de cores que a gente consegue perceber estão dentro dessa faixa de luz, tá ok? É o espectro visível, é chamado espectro visível de luz. E a luz, ela é formada por partículas, e essas partículas são chamadas de fótons. Só que esses fótons, em algumas situações, eles se comportam como uma onda eletromagnética, em outras situações eles se comportam como uma partícula. Isso é chamado de comportamento dual, que eu posso mostrar para vocês com um exemplo bem simples. Por exemplo, vamos supor que eu pegasse uma bolinha de ping-pong e arremessasse contra uma parede. A bolinha de ping-pong acertaria a parede e voltaria para mim. Então, a bolinha não consegue atravessar essa parede. É o comportamento de uma partícula. Muito bem. Se for uma onda eletromagnética, como, por exemplo, uma onda ultravioleta, né, uma onda de calor, vamos supor que seja uma onda de calor, ela consegue atravessar o vidro. Então, comportamento de uma onda. Então, o comportamento de uma partícula não conseguir atravessar obstáculos, comportamento de uma onda conseguir atravessar obstáculos. Agora, vamos supor que eu pegue um feixe de luz. Se eu pegar um feixe de luz, por exemplo, numa caneta laser, e colocar ele numa parede, esse feixe de luz atinge a parede e é refletido, comportamento de uma partícula. Agora, se eu colocar esse mesmo feixe de luz no vidro, ele transparente, ele consegue atravessar o vidro, comportamento de uma onda. Então, em determinadas situações, a luz se comporta como uma onda eletromagnética, em outras como uma partícula. Isso é chamado de comportamento dual, tá ok? Comportamento dual. Raio de luz. Bom, para representar essa trajetória que a luz vai seguir, a gente vai desenhar essas flechinhas. Essas flechinhas representam um raio de luz. Observe o seguinte, para você enxergar um objeto, é necessário que a luz que esse objeto emita, ou que a luz que esse objeto reflete, venha até os nossos olhos. A gente tem que ter a sensação, tem que ter a percepção de luz. Então, a luz tem que vir até os nossos olhos, a gente tem que perceber isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa pessoa e ela está enxergando essa maçã. Então, a luz atinge a maçã, é refletida e vem até os olhos dessa pessoa. Essa pessoa enxerga a maçã por esse raio de luz. Na verdade, não é um raio de luz, são vários raios de luz. Aqui eu representei um só. Então, aqui eu tenho um raio de luz. E acontece que o conjunto desses raios de luz é chamado de feixe de luz. E esses feixes de luz têm várias maneiras. Por exemplo, quando esses feixes de luz são todos à mesma distância um do outro, eles são chamados de feixes de luz ou pincel de luz paralelos. Então, paralelinho um ao outro. Eles se propagam sempre à mesma distância um do outro. É o que você tem, por exemplo, nos holofortes, é o que você tem, por exemplo, naquelas canetinhas laser. Quando eu ligo a caneta laser, ela não ilumina todo o ambiente, ela ilumina só um feixe reto de luz. Agora, quando esses raios de luz, eles se unem, eles estão separados, e eles se unem, eles são chamados de raios de luz convergentes. É o que a gente tem, por exemplo, quando pega uma lupa, coloca ela sendo iluminada pela luz solar, a luz solar entra através da lupa, ao atravessar ela se concentra e atinge esse ponto na madeira. Então, os raios de luz, depois que atravessam a lupa, eles são concentrados nesse ponto, então, a partir desse ponto, eles são raios de luz convergentes. Se você fizer isso, você vai perceber que essa energia, lembra que luz também tem um tipo de energia? Essa energia, quando atravessa a lupa, ela é concentrada nesse ponto, ela fica muito grande, porque eu tenho a concentração de vários raios de luz. Inclusive, dá para você produzir fogo com isso. Se colocarmos uma lupa e uma folha seca ou madeira, dá para produzir fogo, dá para produzir calor suficiente para gerar fogo. Tá ok? Bom. Último caso de pincel de luz, nós temos pincéis de luz ou raios de luz divergentes. É quando eles estão próximos e aí eles se separam. É o que a gente tem, por exemplo, no farol do automóvel. O farol do automóvel ele tem um determinado formato, ele emite uma quantidade de raios de luz que se espalham e iluminam o ambiente. É o que a gente tem, por exemplo, num abajur como esse que eu fiz aqui. A luz está concentrada nesse ponto, ela espalha, ela se separa e consegue iluminar o ambiente. As lâmpadas, de forma geral, elas funcionam como emitindo pincéis de luz divergente. Os raios de luz se separam e iluminam o ambiente. Ok?
Então, eu mostrei para vocês como são os raios de luz e quem é que vai ter esses raios de luz? Vamos lá. Primeiro, as fontes de luz. O que é uma fonte de luz? Fonte de luz é qualquer objeto que possa ser visto. Tudo que eu consigo perceber visualmente é uma fonte de luz. E elas podem ser classificadas em dois tipos. Eu tenho as fontes de luz primárias e secundárias. É chamado de fonte de luz primária ou corpo luminoso aquele objeto que tem a sua própria luz, aquele objeto que produz a sua própria luz de alguma maneira. Por exemplo, o Sol. O Sol é uma fonte de luz primária. Através de reações nucleares, ele consegue produzir luz. Aqui, o fogo. O fogo também é uma fonte de luz primária. Esse fósforo aceso, eu posso ter como uma fonte de luz primária. Uma lâmpada acesa é uma fonte de luz primária também. Fonte de luz secundária ou corpo iluminado é aquilo que eu enxergo, mas que não tem luz própria. Ele depende da luz de outra fonte. Por exemplo, esse sofá, eu enxergo ele, mas ele não tem luz própria. Essa chave, eu enxergo ela, mas ela não tem luz própria. A lua também, eu enxergo a lua, mas ela não tem luz própria. A lua, ela reflete apenas a luz do sol. Por isso que a gente, se não houvesse o sol, a gente não enxergaria. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Só aqui na LACENEM a física mais fácil do Brasil. Gostou? Então curta e compartilhe.